expectativa, né? Quem será o novo Papa? E aí por quase uma hora e pouquinho, as pessoas ficaram ali, será que as casas de aposta vão acertar os nomes que estavam entre os favoritos, e surge um Papa que não estava, mais uma vez, como o Papa Francisco, Jorge Bergoglio, não estava nas casas de aposta. Entre os preferidos, né? Entre os preferidos. E a gente está falando exatamente de Robert Francis. O Roberto Francisco, como eu falei, o novo Papa, que chega, ele que é americano, mas também que tem a nacionalidade peruana, né? Por ter feito peregrinações, por ter morado naquele país, por ter feito trabalhos eclesiásticos também naquela região. Nós vamos falar agora, então, já com o pároco que está conosco aqui, para tratar dessa escolha do Papa Leão XIV. A gente está com a Genor Vieira. O padre, uma escolha sempre é muito difícil em qualquer área da vida. Para a Igreja Católica, como é que o senhor observa para a nossa Catedral de Brasília a escolha do Papa Leão XIV? O que isso representa nesse novo ciclo para a Igreja Católica e para o mundo? Então, Adriano, duas coisas. Você mencionou a dificuldade de escolha em qualquer âmbito, não é? Uhum. E quando nós contamos com a presença de Deus, e sobretudo com a ação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, isso torna mais leve e nos traz grandes surpresas. Então, a escolha do Papa hoje, não é, foi esta ação do Espírito Santo nos trazendo essa surpresa. Primeiro, o nome dele como cardeal não estava nos tabloides, né? Uhum. A mídia fez o seu papel, mas foi surpreendido pela ação do Espírito Santo, não é? De trazer para nós o primeiro Papa o segundo Papa das Américas, o primeiro Papa, não é? Americano. E assim foi essa surpresa que nós atribuímos, né, à oração e também à assistência do Espírito Santo à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um conclave tranquilo, rápido, rapidíssimo. Né? Você imagina, no quarto escrutínio, votação, você imagina, Papa Francisco foi 5 votações. E essa foi até menos, aonde todo mundo falava que era um conclave de muitos cardeais de diversas partes do mundo, que teria dificuldade, talvez, de conhecimento, de comunicação, não é, entre os candidatos, e foi todos nós surpreendidos, não é, com essa eleição, que foi uma surpresa muito boa, muito agradável, que a gente já nota no rosto do Papa Leão XIV, que escolhe esse nome que quer dizer muito sobre o seu desejo de conduzir a Igreja nos próximos anos, porque Leão XIII não é aquele Papa que faleceu em 1903, um Papa que durou o maior tempo de papado na história, morreu com 93 anos, mas que fez uma revolução na Igreja positiva, o Papa Leão XIII. E ele escolhe Leão XIV para mostrar para nós, né, para os cristãos, mostrar para o mundo que ele deseja ter essa continuidade de um Papa social, de um Papa que vai continuar essa renovação na Igreja. E também é um Papa que nós chamamos bergogliano, ou seja, ele foi feito cardeal, não é, em 2023 pelo Papa Francisco, recente, não é? Ele até destacou bastante logo no início, emocionou, e é óbvio que tem toda emoção. Imagina para as pessoas que acompanham de todo mundo sem conhecer ele, mas sabendo da importância de um Papa para o mundo. Eu sempre falo, o Papa está muito acima só da Igreja Católica. Ele é o principal líder? Mas ele é um chefe de Estado, chefe do Vaticano, e tem sempre uma responsabilidade muito grande perante o mundo. Se as pessoas ficarem emocionadas, como alguém que foi escolhido entre seus pares não vai ficar emocionado por ter que representar, e por representar ali o Espírito Santo, né? Claro. Dentro de um processo. O que a gente pode pensar? Como eu falei, ele destacou bastante o Papa Francisco. A gente pode pensar políticas da Igreja Católica nessa linha de mais inclusão, de maior aproximação com as pessoas? Então, o primeiro discurso dele, que foi breve, nós estamos ansiosos, né, para a missa inaugural do seu pontificado, que nós não sabemos ainda, mas dentro de
poucas horas o Vaticano deve dizer quando que será a data, né, de posse, a missa inaugural do seu pontificado. E ali nós teremos a oportunidade de escutá-lo na homilia, onde ele vai dar esse direcionamento. Mas hoje, no seu primeiro discurso, breve, então nós vimos algumas linhas. Primeira coisa, ele citou que é um Papa construtor da paz. Que a paz esteja com todos vocês, não é? Falou muito claro, pontuou a paz do Cristo ressuscitado. Ele disse várias vezes, né? E Cristo risolto, la pace sia con tutti voi. Então, a paz do Cristo ressuscitado esteja com todos vocês. Então, a primeira fala que eu destaco dessa primeira fala do Papa Leão 14 foi a paz. Segundo, uma igreja missionária de diálogo e que acolhe a todos. Então, aqui de diálogo, que constrói ponte, que acolhe a todos, não é? Depois cita o Papa Francisco por duas vezes, não é? Ressaltando e agradecendo o nosso querido Papa Francisco. Então, aqui a gente já vê algumas linhas que esse Papa, pela sua postura simples, um pouco tímida, mas de muita vibração, de muito contentamento, um homem que mostra a paz, um homem que mostra uma continuidade do Papa Francisco e também uma visão um pouco alinhada com o nome que ele escolhe, que é do Papa Leão XIII. Josi. Padre, seja muito bem-vindo. Em 78, quase que a gente tem um Papa brasileiro, mas ele acabou não aceitando o convite e alegou motivos de saúde. O que representaria, assim, na sua visão, olhando por fora, é claro, porque os motivos de fato, a fundo, só ele saberia responder, mas da sua visão, qual o tamanho dessa responsabilidade, né, de aceitar essa missão? Então, a Josi lembrou muito bem, né, que esse brasileiro, que era cardeal de Aparecida, Lochaide, ele, na época do conclave do Papa João Paulo II, quando ele foi eleito, então ele alegou questões de saúde naquela época. Ele já tinha vários interventos cirúrgicos, não é? E por esta razão, cremos, não é, que foi o motivo dele ter não aceitado. Agora, o que seria isso para nós brasileiros, né? Eu acredito que a nossa vez está chegando. A gente vê que os nossos vizinhos aqui já teve um Papa, não é? Depois a América, aqui os Estados Unidos está tendo. Eu acredito que o próximo Papa será brasileiro, se Deus quiser. Vejamos o aumento do número de cardeais. Então, primeiro a Itália, depois os Estados Unidos e depois nós, né? A terceira nação com maior número de cardeais eleitores. Então, eu acredito que daqui a uns 15 anos o próximo Papa será brasileiro. A gente está conversando com o padre Agenor Vieira, da Catedral de Brasília. Quer mais uma pergunta? Não, eu queria só emendar rapidinho mais uma outra pergunta. Papa Francisco, muito querido, alguns o chamavam de o Papa da internet, né? Ele transitava muito bem entre os jovens, tinha uma linguagem fácil, de fato ele era um querido. Como que você enxerga o papado, o legado, porque ele também, assim como transitava fácil, era querido, ele tinha algumas posições polêmicas. Diante o que acontece? O Espírito Santo, Josi, ele envia um Papa de acordo com a necessidade do mundo presente. Então, o Papa Francisco era necessário no tempo dos 12 anos que ele foi à frente. Precisava de um Papa que precisava dar resposta, por exemplo, a tantos problemas que nós estamos vivendo, questões polêmicas que você citou aqui, os casais de segunda união, o aborto, a questão da homoafetividade e tantos outros temas que a igreja precisava. E o Papa Francisco deu resposta. O Papa Francisco, em um momento, se omitiu e disse que a igreja está aberta para todos. E uma das suas primeiras ações como Papa foi abrir o ano extraordinário do Jubileu da Misericórdia. Não é dizendo que a misericórdia de Deus é maior do que a lei, é maior do que os nossos pecados, não é? Então, o legado do Papa Francisco, eu poderia resumir assim em 3 características que eu atribuo ao Papa Francisco. Primeiro, o Papa da alegria, o Papa do humor. Não é? Vocês viam, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Papa Francisco, fiquei em Roma 2 anos,
e encontrei com ele 3 vezes para poder conversar. E uma das vezes, em uma das nossas audiências com os estudantes do Colégio Pio Brasileiro, dos padres que moram em Roma, ele dizia assim: olha, nada de caquerá travói, né? Nada de fazer fofoca entre vocês, estudem. Em outra oportunidade ele disse: olha, nada de beber cachaça, tá bom? Se dedique. Então, muito bem humorado, né? Isso. Então, esse Papa da Alegria. Depois, o Papa da Misericórdia, com a abertura do Jubileu da Misericórdia em 2015. Então, um Papa que acolhe. Você vê que ele, o seu último ato, não é, de caridade foi transformar o Papa móvel numa espécie de ambulância para poder atender as crianças na faixa de Gaza, precedido do outro ato de doação de tudo que ele tinha para ajudar na confeitaria, ou seja, na padaria de lá do presídio de Roma. Então, e as suas próprias vestes, né, as suas próprias escolhas, não morar no palácio, morar num apartamento, numa casa numa pensão, enfim, esse legado do Papa Francisco da simplicidade, mas pautado também na humildade. Então, alegria, esperança e caridade, eu vejo, sem falar na simplicidade, a escolha do nome Papa Francisco, São Francisco, né, Francisco I, tudo isso mostra que o Papa Francisco quer uma igreja em saída, uma igreja pobre para os pobres, uma igreja simples, uma igreja aberta para todos, uma igreja que olha a ecologia, a igreja que olha a pessoa de modo integral, não é, que olha aqueles que estão à margem e possa trazer para dentro. O legado do Papa Francisco está aí, não é, lá, vivo, e acredito que o Papa Leão XIV vai tocar isso para frente, porque ele é um Papa, mais um cardeal, que foi escolhido pelo Papa Francisco para poder ser cardeal, escolhido pelo Papa Francisco para ir trabalhar, né, lá no Peru, sim, escolhido pelo Papa Francisco para trabalhar em Roma, no dicastério para os bispos. Então a gente vê, não é, a presença do trabalho do Papa Francisco aí no então cardeal Roberto Francis. Padre Janot, por exemplo, o que muda para a Igreja brasileira a escolha de um novo Papa? E aí eu falo de questões administrativas, políticas, né? Se você muda um gestor, por exemplo, de uma empresa, por mais que aquela empresa tenha procedimentos, protocolos para executar as funções, sempre aquele novo gestor, ele coloca algum desafio, alguma nova estrutura para ser desenvolvida naquela empresa, isso pensando como empresa. Para a igreja, isso muda alguma coisa quando tem a escolha de um novo Papa? Mudam as rotinas dentro da Igreja Católica Brasileira? Ou o procedimento apenas é de uma figura que, claro, tem a responsabilidade de levar uma palavra para o mundo, mas de uma figura que está além das dinâmicas de trabalho da igreja no seu dia a dia? A igreja, ela tem as suas leis, que está ali no Código de Direito Canônico. E, inclusive, o atual Papa é doutor, não é, em direito canônico, isso é nas leis da igreja. E as leis não mudam, elas podem adaptar, por vontade mesmo do Papa, alguns pontos do direito canônico, pode ser mudado, ampliado, melhorado, segundo a vontade do Papa. Mas a igreja tem as suas normas e as suas leis, tanto para a administração da igreja, quanto estrutura, quanto ao culto, isto é, a liturgia. Então, a igreja já é regida pelo direito canônico. E com a ausência do Papa nesse período de vacância, as leis não caem. Com o novo Papa também não. O que acontece é que o Papa pode ampliar ou atualizar alguma dessas leis, não é? Mas a lei da igreja não cai. O que a gente espera um pouco de mudança é no aspecto pastoral. A gente viu que o Papa Francisco, por exemplo, trouxe muitas mudanças no aspecto pastoral. Então, ele quis uma igreja mais missionária, uma igreja mais em saída, uma igreja mais inclusiva, uma igreja mais ecológica, não é? Olhando para a ecologia, olhando mais para as mulheres, olhando mais, né, para a periferia, para a acolhida. Então, esse aspecto pastoral é que muda. Agora, com o Papa Leão XIV, a gente percebe que ele tem esses traços do Papa Francisco, então vamos ver aí os próximos os passos, né? Mas a gente acredita que vai ser uma espécie de continuidade,
a gente espera, vamos ver. Mas, a priori, as primeiras informações que a gente tem é que vai ser, sim, né, uma continuidade do Papa Francisco, até mesmo para poder colocar em prática tudo isso que o Papa Francisco trouxe de novidade, não é? Atualizando aquilo que é próprio da Igreja, mas no mundo presente. Hoje a gente ouviu os sinos badalarem da nossa querida catedral. Coisa logo boa. Que tivemos o Habemus Papa, logo que saiu a fumaça branca. O Habemus Papa veio na sequência depois com o anúncio do nome. A catedral pretende fazer alguma missa em especial para o Papa agora, com o nome definido? Como é que a catedral vai fazer nas suas próximas missas? Como é que deve ser o andamento? Então, Adriano, eu estava celebrando a missa meio-dia lá no Ministério Minas, Energias e Turismo, em homenagem ao Dia das Mães, né, que se aproxima. E no meio lá da Assembleia, já no final da missa, alguém disse: Padre, posso intervir? Eu, sim. Aí ela disse: Habemus Papa. Aí concluí a missa, já estava no final, dei a bênção e corri lá para o cantinho lá do auditório, abri o sino aqui e fiz tocar, não é, os sinos da catedral. Foi o senhor que fez? No nosso Metrozap a gente tem o sino, eu mandei mais cedo, Miriam, se você... Então vamos ouvir o momento em que o padre Agenor foi o responsável por tocar os sinos da nossa catedral de Brasília. Daqui a pouquinho a gente... Se o senhor quiser mandar... temos aí, ó. Vamos ouvir aqui. É que a internet às vezes... Ok. Então, a gente tem aqui o aplicativo. Esse foi o momento em que o senhor chegou lá e... Justamente, de lá mesmo do ministério, né, onde estava celebrando a missa, porque a gente tem um aplicativo, agora é tudo moderno. Tá todo mundo moderno, né? Claro. Pois é. E não é porque padre que tem que não, viver tem que usar em tecnologia. 1800, né, padre? coloquei um item novo aqui, eleição do Papa. É só ativar e aqui toca por 5 minutos, não é? Os sinos da catedral. Então foi o que eu fiz, não é? Agora há pouco, né, na eleição do Papa que você está mencionando. Que interessante, né? Bacana. O padre estava no Ministério de Minas e Energia. de Minas e Energia, Celebrando a missa aí do Dia das Mães. Aí alguém fez uma intervenção naquele momento para dizer que tinha sido escolhido o Papa, e do próprio Ministério, da própria missa, já deu para ativar os sinos da nossa querida catedral aqui de Brasília, hein? Isso mesmo. Que legal. Diga aí, Josi, antes da gente... Você falou de tecnologia, Isso. o Papa, né? Então, e nós fizemos isso aqui com a nossa catedral. Pois e o Papa, inclusive, ele era chamado, Papa Francisco, de Papa Pop. Você destaca alguma outra ação do Papa que mereça que a gente possa falar aqui sobre, muito ligado a esse tema, por exemplo? Olha, cada Papa, ele procura se adaptar com a situação que está vivendo. Por exemplo, nós estamos no mundo tecnológico e digital, né? Então, o Papa Francisco, quando ele fez a reforma da parte do setor de comunicação da Cúria Romana, não é, trazendo as notícias em tempo real, não é? E com isso também as redes sociais. Mas lembrando que o Vaticano tem sempre um corpo de jornalista, não é? Tem um setor de comunicação que auxilia bastante o Papa, né? Então, e fazer uso das redes sociais, fazer uso, então torna o Papa pop, né? Mas é o uso de fato, né, dos meios de comunicação que a gente tem hoje, que torna a mensagem evangélica mais próximo das pessoas e daí por diante. O novo Papa Leão XIV, estava com uma visita prevista para o Brasil agora, para o mês de maio. É mesmo? Olha que notícia boa. Mas eu não sei se vai... Agora muda tudo, né? Muda tudo, né? Mas tinha o cardeal Robert Francis Prevost, faria uma terceira viagem para o Brasil prevista para ocorrer acho que agora durante esse ano, entre maio agora e abril do próximo ano, que era a previsão de uma visita ao Brasil. Ele já esteve 2 vezes no Brasil, o nosso novo Papa, o Papa Leão XIV. Que tem uma cara boa, né? É simpático. Tem cara de Papa, foi a frase que eu ouvi hoje aqui de algumas pessoas. Nossa, mas o Papa tem cara de Papa.
Pois Eu é. não sabia disso, mas... Tomara, Adriano, que ele retome esse tema, né? Sim. De voltar ao Brasil. Era uma programação certamente como cardeal. Agora, como Papa, a agenda dele muda. Mas tomara que ele continue nesse bom propósito e venha nos visitar e nos dando essa honra, porque o Papa Francisco, a sua primeira viagem internacional após sua eleição, foi para o Brasil, para a ocasião da JMJ. Aqui, ó, só para trazer a informação completa aqui, Certo. hoje teve o evento na CNBB, né, em função também da escolha do padre Leão XIV, do Papa. E ele já visitou o Brasil nas cidades de Guarulhos e Belo Horizonte. E aqui no Brasil ele viria de fato já entre os dias 30 de abril deste ano e 9 de maio. Ele iria realizar uma pregação no Retiro, mas na Assembleia Geral da Conferência das Nações dos Bispos, que aconteceria exatamente entre 30 de abril, que foi cancelado em função do falecimento do Papa Francisco. E tinha então a previsão de que o novo Papa, né, o Papa Leão, pudesse estar aqui, claro, ou seja, sendo um representante da Igreja Católica, do Vaticano, não como Papa, né? Dado o cargo dele em Roma, não é, que ele era prefeito para os bispos, então a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fez esse convite dele vir pregar aqui na conferência. Como você bem citou, foi cancelada devido ao falecimento do Papa, mas que nós fazemos votos agora, não é, que de retomar esse convite, não é, e esse desejo de vir ao Brasil. Imagina uma primeira visita do Papa fosse ao Brasil, aproveitando, né, que já tinha uma agenda marcada. Papa Francisco superou todo mundo, né? A gente viu Madonna, Lady Gaga, agora com a quantidade de pessoas no show, mas o Papa Francisco trouxe, 3.700.000 lá em Copacabana. Então, você falava, né, Josi, que o Papa é pop. Sim. Então, aí estão os números que mostram esse carinho que a nação brasileira tem pelo sucessor de Pedro. Padre Agenor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por repercutir esse dia especial para todo mundo, né? Para todo o mundo, não é só para a igreja, não é só para a Igreja Católica, não, mas sim para a humanidade que aguardava o anúncio do novo Papa, e saiu hoje à tarde aqui, que a gente teve a oportunidade de trazer as informações ao vivo, e a gente espera que seja mais um período aí de bênçãos para toda a humanidade. Amém. Obrigada, padre. Imagino, Josi. Eu posso fazer um convite brevemente? Claro. Então tá bem. Primeiro agradecer a vocês, mais uma vez, por estar aqui e bater papo, assim, tão agradável, falando de coisas tão boas, sobretudo com essa esperança que se abre agora com o novo Papa da Igreja Católica. Eu sou pároco na Catedral de Brasília. Se você quiser participar de uma missa conosco, então a Catedral tem missa aos sábados às 17 horas, aos domingos 8, 10 e meia e 18 horas. Passa lá na Catedral, Nossa Senhora Aparecida aqui, e a gente se encontra na Santa Missa para rezar um pouquinho. E se também você quiser acompanhar a gente na rádio da Arquidiocese, que é a Rádio Nova Aliança 103,3, que não é concorrente aqui da Metrópolis, né? Muito pelo contrário, lá a gente trabalha mais a questão religiosa, mas a Rádio Nova Aliança é 103,3 da Arquidiocese de Brasília. Todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã, a gente está lá rezando por você. Então me acompanhe. Padre, eu vou pedir só mais um favor para o senhor, se claro. possível. Nosso Solano Reis está dizendo, aproveita e pede uma bênção para o padre. Sim. Dá uma bênção a todos os nossos ouvintes, espectadores que estão lá no YouTube também nesse momento, se possível. Então, claro, com muito prazer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre aqui, vocês presentes, você que está nos acompanhando através da nossa plataforma no YouTube, da rádio, você que nos acompanha, de onde que você estiver, não é? Desça sobre você, sua família, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez, Padre. Imagina, gratidão. 5 horas e 33 minutos, daqui a pouquinho tem mais Bate-Papo Metrópolis e a gente segue falando.